A minha história é muito curiosa, porque, na verdade, eu nunca pensei em ser jornalista esportivo, nunca pensei em trabalhar em rádio, televisão e jornal, e só faço isso há 43 anos. E por quê? Eu jogava futebol de salão, era atleta, disputava o Campeonato Carioca, e era bancário, trabalhava no banco chamado Banco Operador, lá em Copacabana. E a Rádio Guanabara, que hoje é a Rádio Bandeirantes, tinha conta nesse banco. E tinha um grande amigo meu, que era um locutor esportivo vitorioso, chamado Vitorino Vieira, que também tinha conta lá. E a rádio decidiu fazer uma programação durante toda a semana, cada dia privilegiando um esporte. E faltava o futebol de salão, que na verdade foi o único esporte que o Brasil deu ao mundo. E a Rádio Guanabara então me pediu que fizesse uma assessoria para a equipe de esportes, ensinando as regras do futebol de salão, apresentando as pessoas, porque a emissora tinha ideia de propagar esse esporte. Eu comecei a assessorar, ele começou a me botar para falar, de repente eu me vi dono do programa. E comecei a apresentar o programa. Cada emissora de rádio naquela época tinha só um repórter de campo no futebol. E o repórter nosso era o Espezinho Neto, que hoje é um vitorioso empresário de futebol e tudo mais. E o Espezinho, por qualquer motivo, não pôde trabalhar no fim de semana. E a rádio me perguntou, você conhece futebol? Eu disse, claro, conheço, também jogo futebol. Dá para você fazer esse fim de semana que o Espezinho não vai estar? E eu fui fazer uma folga do Espezinho. No fim do ano o Espezinho deixou a rádio e eu passei a fazer o jogo principal também. E aí me destaquei, havia um concurso na época da revista do rádio para eleger os melhores do ano e eu ganhei o melhor repórter de campo. Recém começando ganhei esse prêmio. Olha, eu trabalhei em todas as emissoras de TV, trabalhei em vários jornais, trabalhei em todas as emissoras de rádio que fazem futebol. Mas eu, na verdade, sou apaixonado pelo rádio. Sou apaixonado. Por que eu sou apaixonado? Porque na televisão é tudo muito real. Você bota aquilo ali, é o que a pessoa vê em casa, é o que é. E o rádio você pode trabalhar a imaginação do ouvinte. Na verdade, essa é a nossa luta. É sempre procurar fazer com que o ouvinte imagine o que está vendo, né? Então eu gosto muito de criar personagens. Essa é uma maneira que eu uso para exercitar essa imaginação, fazer com que o ouvinte participe mais imaginando o que você não consegue na televisão. Meu pai era vascaíno, português e dono de botequim. E não conseguiu evitar que eu me transformasse no rubro-negro. Um tio meu, que era Flamengo, que fazia minha cabeça, me dava fotos do Zizinho, da época do Flamengo, do tricampeonato, primeiro tricampeonato, bandeiras, flâmulas, aquele negócio todo, se limpa a minha bicicleta com escudo. E eu me tornei flamenguista, fiquei rubro-negro e hoje é a minha grande paixão. Meus filhos são torcedores do Flamengo, minha mulher é torcedora do Flamengo. Para trabalhar comigo só sendo torcedor do Flamengo, a minha equipe aí, você pode reparar, quem não é, finge que é. Para mim, todos são. Foi uma experiência fantástica. Eu fui jogador de futebol de salão, nunca fui jogador de futebol. Eu jogava futebol, mas não profissionalmente. E ser técnico do Flamengo, eu não sou técnico, eu não tinha essa pretensão. Foi uma crise no meu clube, o clube do meu coração, e até hoje eu não sou convidado, eu sou convocado. Quando o Flamengo precisa de mim para qualquer coisa, eu estou sempre disposto a atender. Se me chamar hoje para jogar domingo no Gol, eu vou. Eu vou levar 200 gols, mas vou, pela paixão que eu tenho pelo meu clube. Quando eu fui para lá a primeira vez, eu tinha 35 anos de profissão. Imagina um comentarista dizendo todo domingo, faz isso, faz aquilo, fizer isso, ganha, chega lá e não ganha. Como é que fica diante da opinião pública, né? Então eu estava disputando ali, eu estava colocando na mesa, como se fosse uma mesa, numa roleta, 35 anos de profissão. Infelizmente os resultados foram bons. O Flamengo não foi campeão, mas foi vice-campeão da Supercopa. Eu gostaria muito de ter sido campeão. A minha grande frustração foi perder aquele título, mas achei que foi uma boa passagem, uma experiência fantástica. O futebol carioca está igual à maioria, né? Nós estamos vivendo uma crise financeira grave, é mais ou menos o retrato do país, o Brasil vive essa crise e não é diferente de outros centros. Alguns clubes, caso de São Paulo, o Corinthians, que teve uma injeção inesperada numa parceria, os demais vivem as mesmas dificuldades que os clubes cariocas vivem. Mas eu não vejo... Para você ver, a Copa do Brasil teve uma final, primeira vez na história da Copa do Brasil, uma final entre dois clubes da mesma cidade, e por acaso do Rio de Janeiro, Flamengo e Vasco.
A escolha do Dunga é parecida com a minha escolha, né? Quer dizer, ele não tem um passado de treinador, tem um passado de jogador, bom jogador. Eu gosto muito dele como pessoa, como jogador admirava muito ele, contrariando muitas opiniões que achavam que ele era um jogador medíocre. Eu acho que ele era um excelente jogador, teve uma participação decisiva na Copa que ganhamos nos Estados Unidos. Agora, não tem passado de treinador, então não é difícil. Confesso a você que das minhas duas experiências eu concluí que difícil não é. Eu acho que o Dunga pode fazer um bom trabalho desde que saiba se cercar de profissionais que sejam realmente gabaritados para fazer o trabalho de campo, trabalho de treinamento, enfim, uma comissão técnica que dê suporte para que ele possa, com a sua liderança, com os seus conhecimentos, ser um exitoso, ser um vitorioso. Você que quer ser jornalista, seja esportivo ou não, tem que ter vocação. Não é entrar na faculdade porque quer dar uma satisfação a papai ou a mamãe. É uma relação só, não tem tempo para nada, não tem tempo para o namorado, não tem hora para chegar, não tem hora para sair. É realmente um trabalho que tem que ser feito com o coração.